ministrando da tua parte, trazendo o teu conhecimento tão necessário para que essas crianças possam crescer no teu caminho, Pai. Pedimos a tua bênção sobre eles, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bem, meus irmãos, vamos dar continuidade ao fruto do Espírito. É um tema de suma importância para que nós não sejamos simplesmente meros religiosos. Precisamos viver o que cremos. É atitude, é fé em ação. A busca da piedade. Exercita-te na piedade. Só que para nós nos exercitarmos na piedade, é necessário que o nosso relacionamento espiritual, novo nascimento, comunhão com Deus, esteja tudo confesso, acertado. Nossa comunhão com o próximo. Então, é esse o tripé. Eu, o próximo e Deus. Isso estabelecido é o primeiro passo. Segundo passo, temor de Deus, amor por Deus, desejo por Deus, para desenvolver devoção, verdadeira devoção na minha vida. Para isso, eu tenho que passar a lutar a carreira cristã, aonde eu tenho que olhar para os vencedores. Hebreus 11, os heróis da fé. Olha para aqueles que já venceram, o exemplo deles. Eles estão olhando para nós. É como se fosse uma arena, eles na arena e nós somos os atletas. Olha para os vencedores, os exemplos. Olha para si próprio. Confia. Olha para o Senhor. Olhar para os vencedores, olhar para si próprio, olhar para o Senhor. Para exercitar na piedade. Uma vez tendo a piedade exercitada, nós precisamos ver quais são as virtudes a serem desenvolvidas no fruto do Espírito. Tivemos vendo na semana passada a humildade. A humildade ela é desenvolvida com referência à palavra. Eu tenho que estar me submetendo à palavra, me submetendo ao próximo e me submetendo a Deus. A virtude da humildade. E hoje nós vamos trabalhar o contentamento. Fruto do Espírito, vimos semana passada humildade. Hoje estamos vendo contentamento. E o contentamento, ele se divide em posses, posição e providência. Muito bem, nós vamos trabalhar, os irmãos vão poder compreender isso daqui. Primeiro Timóteo, capítulo 6, versículo 6. Primeiro Timóteo 6, 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Piedade com o contentamento. Para nós termos uma melhor compreensão disso, vamos tratar hoje então da segunda virtude, e essa virtude é distinta das outras. Em que sentido? Ela é mais focada em Deus do que nas pessoas, nas posições ou poderes. É focada em Deus. O que é a piedade? É a prática das virtudes. É a fé em ação. É a atitude.
O que é contentamento? É a prática de se tornar contente. Isso está ligado ao quê? À expectativa. No grego, no sentido de suficiência ou suficiente. Vamos trabalhar o texto e vocês vão poder compreender essas conexões. O capítulo 5 e 6 de 1 Timóteo fala do cuidado com a vida na igreja em sua ordem. O Ricardo falou domingo, lá em Jesuânia, sobre Romanos, onde era necessário o quê na sociedade? Ordem. As leis estabelecem ordem. Deus quer ordem. Então, o capítulo 5 e 6 trabalha da ordem na vida cristã, ordem na igreja, ordem. Tá? É isso que vem sendo trabalhado. E que os presbíteros, os líderes reconhecidos pela igreja, deveriam reger, para estabelecer essa ordem, com honra, respeito e discernimento. Honra, respeito e discernimento. A questão que está pegando aqui no capítulo 6 é o discernimento. O discernimento, eles precisam discernir o quê? Os falsos profetas. A questão de discernimento aqui é com aqueles que se diziam apóstolos e não eram. Opositores, falsos profetas, enganadores, infiltrados. O cristianismo nasceu de uma pequena semente de mostarda. Isso que diz na parábola. E se tornou uma grande e frondosa árvore, aonde as aves do céu se aninharam, que são os falsos profetas. Então, a liderança, para estabelecer a ordem no corpo de Cristo, precisa identificar os falsos profetas. E é isso que está aqui, discernir isso. E como que você vai identificar um falso profeta? Pelo seu comportamento. Eles são gananciosos. Eles têm caminhos corruptos e um estilo de vida avarento. Tudo é comércio. Tudo é dinheiro. Tudo é ganho. Tudo é material. Versículo 3. Se alguém ensina outra doutrina, olha só, e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo o quê? A piedade. Atenção com esses. 4. É enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas. Ou seja, ele tem uma ação que não traz comunhão, unidade no corpo de Cristo. É uma ação divisória. 5. Altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Note, é assim que se discerne, é assim que identifica. Versículo 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Nosso tema. Aqui então, nós temos a observação que essas pessoas lá na igreja primitiva, lá no início do corpo de Cristo, eles já haviam corrompido a verdade e confundido a piedade com ganância. Já tinham colocado isso na mente dos cristãos lá no início, no primeiro século. Quanto mais hoje, ano 2022. É isso? Estou acertando o ano? Gente, 2000 anos de cristianismo, só que a confusão já começou lá atrás. E nós temos que estar atentos.
Versículo 7. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. A primeira questão na mente do cristão é o quê? Alguém trouxe para o mundo alguma coisa? Não. Alguém vai levar quando morrer? Não. 8. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Volta lá. Contentes com o quê? Tem sustento? Tem comida na mesa? Tem um teto? Tem com o que se vestir? Buscai primeiro o reino de Deus e todas estas coisas, comida, roupa e telhado, os serão acrescentados. Ele está dizendo aqui. É a mesma coisa. Estejamos o quê? Contentes. Contentamento. Fruto do Espírito. 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, caem em cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. É pecado ser rico? Não. Mas só que o problema da riqueza é isso. É uma armadilha. Então, a pessoa querer ficar rica pode levar ela a cair em tentação, em cilada, em concupiscências, desejos insensatos, sem senso, algo pernicioso para a vida, e afogam os homens na ruína e na perdição. O estilo de vida cristão é vida simples. E vida simples, ela tem que ter contentamento nas posses, na posição, no seu status, e na providência, no cuidado de Deus. 3 aspectos que devem permear nossa filosofia de vida. 10. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. Ó, desejo de ficar rico, a ganância. Está vendo? E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Fugir da cobiça, porque a cobiça é o quê? Destrutiva. Adotando um estilo de vida do que? De piedade com contentamento. Piedade com contentamento. Esse é o estilo de vida. Para evitar o quê? A punição da avareza. Se atormentaram com muitas dores. Precisamos colocar as prioridades nos seus devidos lugares. Se para eu servir a Deus, para eu ter prioridades de Deus na minha vida, para eu produzir fruto do Espírito na minha vida, é necessário que essa prioridade fique clara. Deus em primeiro lugar. E quando isso não está na ordem, não estamos falando de quantia de dinheiro. O amor do dinheiro. De repente, não está aqui, porque vai ganhar uns trocadinhos lá. E outro dia não está aqui por causa de outros trocadinhos. E outro dia não está por causa disso. Então o que acontece? Inverter a prioridade. Prioridade invertida. As posses, tenho que ter contentamento das posses que o Senhor me permite ter. Contentamento da posição que eu tenho em Cristo ou na sociedade. E confiar e depender da providência divina. Tudo com contentamento. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9.
2 Coríntios 12, 9. Então ele me disse, a minha graça te basta. O que o Senhor disse? A minha graça te basta. A graça só basta para Paulo ou basta para cada um de nós? Para cada um de nós, gente. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Vamos dar uma olhada nesse contexto também para podermos compreender. A minha graça te basta, ou seja, é suficiente. Vamos ver a definição aqui. Contentamento experimenta a suficiência. Basta. Suficiência. Minha graça te basta. Da provisão de Deus, providência, para as suas necessidades, bem como experimenta a suficiência da graça de Deus na providência. Notem, são duas coisas que eu estou afirmando aqui. Experimenta o quê? Suficiência da provisão de Deus para as necessidades. Experimenta o quê? Suficiência da graça de Deus. Um é da provisão, outro é da graça. As duas coisas estão ligadas. Ok? De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas. Boa vontade, ou alegremente, ou com contentamento. Me gloriarei nas fraquezas. Vamos entender o contexto. Versículo 4. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, está falando dele mesmo, Paulo, as quais não é lícito ao homem referir. Ele está falando assim próprio. Paulo foi arrebatado à presença do Senhor. Esse é o assunto que está em questão aqui. Por quê? Esse enguiço que ele está ensinando ao Timóteo lá, com cuidado com os falsos profetas, ele está tendo em Corinto com aqueles que se dizem apóstolos e não são. Então ele está arrancando a carteirinha. Escuta, quem que foi arrebatado aqui teve com Jesus? Um de vocês aí? Eu tive. Está entendendo? Ele está se apresentando. Eu sou apóstolo. Eu verdadeiramente sou apóstolo. Paulo tem uma experiência pessoal e real de ser arrebatado até o céu e receber revelações que não podiam falar, face aos falsos apóstolos que faziam oposição. Capítulo 11, versículo 13. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Esse aqui é o contexto, isso que está acontecendo ali. Versículo 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Olha as aves que eu falei para vocês. Os servos de Satanás. Que estão infiltrados na igreja. Falsos apóstolos, falsos profetas. 15. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. E o fim deles será conforme o que as suas obras, suas más obras. Eles estão chamando condenação sobre si próprios. Só que eles estão atacando a igreja, estão convencendo as pessoas de que Paulo, que é o falso, eles que são os bonzinhos. Está entendendo? É isso que está desenrolando ali. Versículo 7. Lá do capítulo 12. 12, 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, ele foi arrebatado ao céu, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Deus coloca um espinho na carne, mensageiro de Satanás.
Esse espinho na carne é uma enfermidade crônica, talvez da vista, mais provavelmente epilepsia. Por que mais provavelmente? Porque se fosse vista, seria constante o problema, certo? Só que o espinho na carne, ele não é constante, ele tem momentos que aparece. Então, mais provavelmente epilepsia. Tá? E naquele tempo, ser epilético era um problema. Eles achavam que epilepsia era contagioso. Caiu, espumou a boca, poxa, vamos fugir. O cachorro louco mordeu aqui, alguma coisa aconteceu. Está entendendo? Essa era a situação. Deus permitiu um espinho na carne, para que ele não se ensoberbecesse. A obra de Satanás é permitida por Deus para mantê-lo o quê? Humilde. Deus é poderoso para acrescentar o quê? Graça. E nós tenhamos o quê? Contentamento. Lucas, capítulo 3, versículo 14. Três, 14. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Contentamento com o vosso soldo. Posse. Vamos entender um pouquinho esse contexto. O contexto aqui, Evangelho é reino. Jesus, no seu ministério terreno, falando do reino. Mas só que aqui, Jesus ainda está sendo anunciado, é João Batista. Tá? Então, o contexto onde o reino se estendia a todas as nações. Por causa do quê? Da rejeição de Israel. Lembra que nós estudamos Mateus? É o mesmo assunto. Tá? Israel rejeitou seu Messias. No momento onde ele estava sendo apresentado por quem? Por João Batista, o precursor. Temos o ensino como cidadãos do reino, embora aqui forasteiros. Esse ensino que era para os discípulos lá também tem um enfoque para nós. Tá? Nós somos cidadãos do reino, mas forasteiros desse mundo. E é isso que está acontecendo. Então, o que estava acontecendo ali com os soldados romanos, que não eram judeus? Estava tendo uma expansão de uma mensagem chegando a eles. Contentem-se com o seu salário. Ou seja, todo ensino bíblico ensina o quê? Que Deus nos dá mais do que nós merecemos. Pensa um pouquinho no que você tem, no que você ganha. É mais do que você merece. Esse é o primeiro ponto. Deus nos dá mais do que merecemos. Então precisamos o quê? Nos contentar. E contentar não está ligado à emoção. Não é contente de emocionado. Mas a pessoa que está contente pela provisão suficiente de Deus. Eu tenho comida? Tenho. Eu tenho roupa? Tenho. Eu tenho um teto na minha cabeça? Tenho. Fica contente. É isso. Essa é a essência do ensino. Essa é a essência da vida cristã. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes.
Porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Providência. Contentamento com o que tem. Contentamento. Agora nós precisamos ter contentamento com o que tanto? Versículo 1. Seja constante o amor fraternal. 2. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. 3. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maus tratados. Opa! Contentamento com quem? Com o próximo. Tá? Próximo. Contentamento com quem mais? Versículo 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Opa! Esposo e esposa. Bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Deus não quer traição. Existe uma aliança, um matrimônio. Contentamento com o cônjuge. Contentamento. O próximo, contentamento com o cônjuge. Versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. Voltamos àquele ponto, está vendo? Porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. 6. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Não temerei. Temor de Deus. Percebam que tudo isso que nós estamos estudando são a estrutura para que nós possamos produzir a virtude do fruto do Espírito. E hoje nós estamos trabalhando o contentamento. Contentamento. Portanto, contentamento experimenta a suficiência da provisão de Deus para as suas necessidades, bem como experimenta a suficiência da graça de Deus na providência, no cuidado de você. Esses são os 3 pontos. Vamos trabalhar um pouquinho com esses pontos. Contentamento com as posses. Tá? Êxodo 20, versículo 13. Não matarás. 14. Não adulterarás. Não furtarás. Entende? Quem mata pode ter motivo para matar. Não furtarás. Volta lá. Agora, alguém que rouba é porque não está satisfeito com o que tem. Não tem contentamento. Vai vendo aí. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não tem contentamento com o próximo. 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não está satisfeito com a sua casa, fica de olho na casa do vizinho. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não mantém o matrimônio santo. Nem o seu servo. Aquela pessoa podia estar aqui, não lá. Nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Contentamento. Estão vendo? Está nos 10 mandamentos. O contentamento está nos 10 mandamentos, gente. E isso é a base. A gente pensa que os 10 mandamentos é algo
tão simples, parece que é sempre dito para os outros. Não. Está contente diante de Deus? Está tendo contentamento com aquilo que o Senhor tem te dado? Então não precisa aspirar as coisas dos outros. Esse sentimento de ciúme, de inveja, é maligno, gente. Não é fruto do Espírito, fruto do Espírito é contentamento. É você achar que suas posses não são suficientes. Não, o que eu tenho não é suficiente. Agora a pergunta é: você acha suficiente o que você tem? Responda para você mesmo. O que você tem é suficiente? Se é suficiente, por que às vezes você não tem contentamento? A Bíblia diz que não dá para servir a dois senhores. É o Senhor, ou são as posses, a posição. Está vendo? Reconheço que o que Deus dá para mim é o suficiente. O suficiente para dividir com o próximo. Aquele que roubava, não roube mais. Antes trabalhe, para que tenha com que acudir o necessitado. Lucas, capítulo 12, versículo 15. Lucas 12, 15. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. É transitório, gente. O primeiro versículo que nós vimos falava o quê? A pessoa vem sem nada e vai embora sem nada. É transitório. Então não consiste a vida do homem nisso. Quando nós ficamos reclamando da vida, reclamando da situação, reclamando, é falta do quê? De contentamento. Contentamento. Lucas, capítulo 12, versículo 48. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito é dado, muito lhe será exigido. E àquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Opa! Isso é muito sério. Você está muito abençoado? Então, você tem muito a abençoar os outros. Que é o que está falando aqui. Quem muito recebe, muito tem que dar. Muito tem que... Ué, não é Deus que supre, que é a providência? Mas isso aqui, puxa, mas como que faz? Ué, como acabamos de ler um texto que a gente tem que ser desapegado. Puxa, mas a vida cristã, o negócio de fruto do Espírito é difícil, é sério, hein? É difícil. É só mesmo Deus agindo em nós, porque por natureza é poupança gorda. Né? É isso aí. Pastor Davi, nesse caso aí já tem alguém excluído, na minha opinião. Quem tem muito com luta, tem que dar. Isso. Quem tem muito ultrapassa, esse é até condenado. Não. Porque daí não são posses que Deus, ele que... Porque se ele der aquilo que ele roubou de alguém, Isso. ele não está dando. Por isso que eu li os 10 mandamentos primeiro. Não roubarás. Exatamente. Né? É falta de contentamento com o que tem, então toca a mão. Né?
Então, nós precisamos ter o quê? Uma perspectiva de vida lá do alto. Lembra que nós vimos isso? E não podemos ter o quê? Desleixo, ser desleixado com as coisas de Deus. Contentamento com a posição das posses, acabamos de ver, da posição, do status, do poder que nós venhamos a ter dado por Deus, na igreja e na sociedade. Agora, na sociedade eu nem trabalhei isso. Por quê? Porque pouco importa para a eternidade. Se nós somos filhos de Deus, o que importa? Aquilo que nós temos que fazer na igreja, no corpo de Cristo. Romanos, capítulo 12, versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, no corpo de Cristo. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O quê? Os dons. Então, olha, eu vou escolher, a lista de dons aqui, eu quero escolher qual dom que eu vou exercitar. Não é você que escolhe. É Deus que dá o dom. Você descobre o dom para exercitar o dom. É Ele que dá o dom. Mas Ele está dando o dom que eu não queria, eu queria outro. É isso que Ele está falando. Não pense além do que convém. Humildade. Não pense além do que convém. Efésios capítulo 3, versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Olha a postura do apóstolo Paulo. Humildade. Eu sou o menor de todos os santos. Me foi dado o quê? A graça, o privilégio de pregar aos gentios. Então nós temos que entender o seguinte: com humildade, receber o dom que Deus me deu é tomar isso como o grande privilégio da graça do Senhor sobre a sua vida. Todos nós temos dom. Todos. Pelo menos um. E ninguém tem todos. Pelo menos um. Você tem um. O que você está fazendo com ele? Pastor, eu não sei nem qual é. Deveria saber. Deveria buscar. Deveria estar almejando qual que é o meu dom. Você recebeu o dom para usar. E é privilégio. Contentamento das posses e contentamento da posição que Deus te deu. Tem que descobrir qual é a posição essa. Contentamento na providência ou nas circunstâncias da vida. Romanos capítulo 8, versículo 17. Romanos 8, 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Tem uma promessa aqui, não tem? Sofrimento. Contentamento no sofrimento. Ele tem providência para você, tem algo maior. Esse é o ponto. Contentamento na providência. Porque nós somos o quê? Filhos, herdeiros.
na segurança que isso nos dá, na esperança do que? De uma bênção futura, incomparável, que capacita os crentes a perseverar aonde? Nas tribulações presentes, nas lutas presentes, nas circunstâncias presentes, confiando na providência de Deus. Ainda no capítulo 8 de Romanos, versículo 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. A luta aí, a batalha, as mãos, as pernas se dobrando, a briga está dura, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis, para nos sustentar em meio a essa batalha. Ele dá providência também do Espírito Santo em nós. Versículo 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então aqui nós temos a providência do Senhor à luz do ministério do Espírito Santo em nossas vidas. Versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então nós vemos a providência de Deus à luz da completa redenção. A completa e plena e perfeita redenção. A providência de Deus. Eu preciso ter contentamento nas posses, contentamento na posição e contentamento na providência. E contentamento é fruto do Espírito, é uma virtude do Espírito. Vamos pegar um exemplo de alguém que não enxergou isso. Lucas 16, 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Será que esse homem estava de grande importância para Deus? Eu acho que não. Nem o nome dele aparece. Qual que é o nome dele? Mais um rico que teve aqui. Ele deu esplendidamente as coisas materiais, as posses, a posição de destaque na sociedade, a própria providência, tudo invertido para si próprio, tudo pecaminoso. O contentamento egoísta. Não contentamento para Deus, para a glória de Deus. Está vendo? Aqui está o oposto. Versículo 23. No inferno, no lugar de tormento, a melhor palavra não é inferno, estando em tormentos, levantou os olhos, viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. Ele não teve o contentamento correto com as coisas corretas. Está em tormento. 24. Então clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Dá para reverter o quadro dele? Não. Dá para reverter o meu e o seu quadro? Ainda dá. Vamos ter o contentamento correto. Estão vendo como a coisa é? Versículo 25. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebesse os teus bens em tua vida,
E Lázaro igualmente os males, agora porém aqui ele está consolado e tu em tormentos. Ele ficou satisfeito com aquilo que é transitório, tendo o transitório em suas mãos. Só que o transitório não resolveu o futuro dele, a eternidade dele. Foi transitório. Versículo 26. E além de tudo está posto um grande abismo entre vós, nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, não tem como levar a aguinha para você não. Nem os que os de lá passar para nós, não tem como buscar água do outro lado. 27. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Puxa, minha família lá. Quando você tem que se preocupar com a sua família? Enquanto você está com ela? Porque depois, 28. Porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Senhor, avisa eles lá. Eu não fui atento, eu não ensinei isso, não conversei isso, eles também não pensaram isso, está nessa situação, essa situação da minha família. Versículo 29. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Moisés e os profetas. O Antigo Testamento que tinha naquele momento. Ouçam-nos. Ouçam-nos. A quem você tem dado ouvido? A palavra de Deus ou a voz do mundo? Ele ouviu a voz do mundo. Está querendo reverter o quadro. Não tem reversão. Qual a esperança para você e para a sua família? A palavra. A palavra. Versículo 30, 31. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. 31. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, a palavra de Deus, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Agora, o que aconteceu? Ele insistiu. Ele passou uma vida insistindo no erro. E conduziu ele para o lugar de tormento. Em que você tem insistido que não está em conformidade com a vontade de Deus? Qual tem sido a insistência? Por que não está havendo contentamento que deveria existir? Não é natural, meus irmãos, é fruto do Espírito. Tem que buscar, tem que almejar. É temor com Deus, amor com Deus, desejo por Deus, verdadeira devoção. Contentamento. Que o Senhor nos ajude. Amém? Ricardo, faz essa oração, cara. Donizete, me ajude aqui. Vamos ficar em pé, gente? Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua graça, pelo seu cuidado, pelo seu amor. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem nos dado, Pai. Nós somos gratos, ó Deus, porque temos mais, ó Deus, do que de fato merecemos. Ajuda-nos, ó Deus, a ter um coração grato, a ter um coração desprendido, Pai,
a ter uma mente, ó Deus, que a todo momento lembra do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, da sua previsão e do seu cuidado. Para que possamos ter um modo de vida, ó Deus, que glorifica o teu nome, ó Pai, que exalta quem o Senhor é e que nos coloca, Deus, na posição que nós devemos estar. Dependentes do Senhor, ó Deus, esperando sempre da sua graça, do seu amor e da sua misericórdia. Nos ensina, ó Deus, a contar os nossos dias, para que possamos viver cada dia mais, ó Deus, segundo o teu querer e a tua vontade, exaltando, louvando e glorificando o teu nome. Obrigado pela tua palavra, que nos ensina, que nos corrige, que nos educa, ó Pai, a fim de entendermos o teu querer para cada um de nós. Te agradecemos mais uma vez por essa noite, por cada vida que aqui está, aqueles que também nos ouvem, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Receba a bênção. Que o imenso amor do nosso Deus Pai, a graça infinita do nosso querido Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com essa igreja e com todo o povo de Deus, hoje e todo sempre. Amém.